E aí, pessoal, bem-vindos. Pela próximos 45, 50 minutos aqui, a gente vai percorrer um pouco de algumas experiências relacionadas a APIs e a gente vem tentando fazer um conjunto de webinars para mostrar as melhores práticas, como que as empresas têm usado o conceito de APIs. E agora a gente fez uma coletânea de passos que a gente considera essenciais para APIs de sucesso. Então a apresentação vai rodar agora. Assim, vocês podem ir colocando as perguntas na interface aí do GoToWebinar. A gente está coletando as perguntas e aí a gente vai respondendo durante o andamento aqui da apresentação. E também no final a gente tem um espaço, um tempinho reservado para responder as perguntas. Legal? Beleza, vamos lá. Imagino que está todo mundo vendo a minha tela. Então eu vou avançar nos slides aqui. Primeiro, só me apresentar rapidamente. Eu estava dando uma olhada na lista de inscritos antes e algumas pessoas eu conheço, mas a maior parte não. Então eu sou fundador e CEO da Sensidia. Eu sou um entusiasta em tecnologia. A gente vem trabalhando muito com arquitetura orientada a serviços e APIs. E tem uma filha linda chamada Helena, beleza? Então vamos lá. Bom, além de falar de mim, a gente pegou, quando vocês se inscreveram no webinar, vocês responderam uma pergunta se a sua empresa já expõe APIs. Então a gente coletou aqui as estatísticas até ontem, na verdade, então não é público 100%, porque algumas pessoas se inscreveram de última hora, mas 90% dos inscritos estão aqui nessa estatística. E aí, se a gente for pegar quem já expõe API e quem pretende expor API no curto prazo, a gente tem quase metade aqui do público. Então, esse número até nos surpreendeu, assim, a gente achou que menos empresas, menos pessoas aqui já trabalhassem em empresas que expõem APIs, então acho que tem boa chance aqui de ser bem rica mesmo essa apresentação. Legal? Joia, vamos lá. Bom, com relação à API, tem havido nos últimos um ano e meio, 2 anos, um buzz muito forte com relação a lançamentos de APIs, empresas que lançam APIs. A gente até fez uma coletânea de alguns artigos que vocês podem também conferir os links do nosso site, em veículos muito importantes, como a Forbes, a CIO Magazine. Tem um artigo que foi publicado na semana passada sobre APIs e o segmento financeiro, tecnologia bancária e tal. Também bem interessante, mas aqui na verdade é mais para dar uma dimensão de que esse assunto está quente, não só no Brasil, mas no mundo todo, muita gente falando, vários eventos agora relacionados à API. No final do mês que vem vai ter um evento API Strategy and Practice em São Francisco. Tem vários acontecimentos aí. Legal. Bom, mas entrando então no assunto, o conceito de APIs ele tem ganhado força, principalmente por a convergência de alguns fatores. Tá? E o Gartner, estou só esperando um pouquinho atualizar aqui o slide de vocês. O Gartner lançou uma pesquisa onde ele coloca esses principais fatores desse shift tecnológico, e eles chamaram isso de nexus das forças, que compreende aqui as tecnologias móveis, o acesso pervasivo, cloud computing, com a possibilidade de pay as you go, e acesso global à tecnologia. A parte de social, com comportamento extremo, com as pessoas dando suas opiniões sobre tudo nas redes sociais, e também o conceito do Power of Networks, que é, uma vez que você consegue atingir uma massa crítica, o poder da rede é capaz de viralizar determinados conceitos e aplicações. E isso alinhado a esse contexto big de volume, variedade e velocidade das informações dentro do conceito de Big Data.
Mas, bom, isso é apenas uma introdução, e quando a gente pensa em tecnologia móvel, é interessante a gente tentar expandir um pouco o que a gente normalmente conceitua como tecnologia móvel, que é smartphone e tablet. A gente tem visto hoje uma série de outros dispositivos, alguns realmente móveis, como um carro, outros não tão móveis, como uma geladeira, mas serem capazes de se conectar na internet, buscar informações, disponibilizar informações relacionadas a esse dispositivo para que outros aplicativos possam consumir. Alguns dados interessantes apontam que desde 2010 já tem mais coisas conectadas à internet do que pessoas. Né? Então, e o número de smart devices tem crescido enormemente. Legal? Bom, então, pensando aí nesse conceito de nexus das forças, internet das coisas, só para contextualizar, as APIs a gente define como dados ou funções de negócios postos via web para que outras aplicações possam consumir. Tá? E vamos lá. E o que leva as empresas a adotar as APIs? A gente fez um webinar há uns 2 meses atrás, chamado O Poder das APIs, onde a gente explora vários exemplos do que leva empresas a exporem APIs. Né? Então, tem algumas razões aqui, eu não vou entrar em detalhes, então quem quiser pegar essa parte conceitual e mais a parte de motivação, do que leva, com esses exemplos, vocês podem acessar esse link aí embaixo e o site da Sensidia, que esse webinar está disponível lá. Bom, mas para a gente pensar em APIs de sucesso, primeiro vamos tentar buscar alguns exemplos inspiradores. Né? Aí eu trouxe uma lista aqui de APIs em diversos segmentos diferentes, desde manufatura, e-commerce, financeiro, social networks, software e serviços, e em alguns casos onde não é um segmento, a própria API é o produto. Né? Então a gente pega casos como o da Ford, da Sony, a própria Apple acabou de anunciar no iPhone 5S tem um novo chip, né, que é o chip M7, né, que consegue capturar os movimentos que você faz com o celular. Né? Então isso eventualmente pode até abocanhar um pedaço ali do mercado desse logo que está do lado, que é a Fitbit, que são dispositivos que medem a sua atividade física e conseguem depois disponibilizar muitas informações como quantidade de passos, por onde você andou, calorias que você queimou, qualidade de sono, etc. Então, uma linha nova de APIs. A Sony também acabou de anunciar uma API para as câmeras conectadas. Então, as câmeras Sony que tem dispositivo Wi-Fi, né, que conseguem se conectar à internet, ela disponibilizou a API para que a comunidade possa construir aplicações que interajam com a câmera, que disparem fotos, que iniciem gravações, que consigam ler as fotos que estão lá e eventualmente processar essas fotos e publicar no Instagram, sei lá. Mas eu não vou passar por todas essas, assim, tenho certeza que a maior parte desses logos são conhecidos por vocês. Legal? Bom, mas além desses exemplos internacionais, a gente também tem brazucas na parada. Né? Então, todos esses exemplos, a Twilio, a SendGrid, Concur, Gira, Trello, todos esses são exemplos internacionais. Né? Indo para os brasileiros, eu busquei exemplos, né? Algumas dessas empresas estão participando do web, né? E várias delas a gente conhece as pessoas, a gente tem um excelente relacionamento. Algumas não. E interessante que se você disse no registro do webinar que você expõe uma API, mas se o logo da sua empresa não está nesse slide, imagino que possam ser 2 motivos. O primeiro é porque a sua API ela é restrita, então ela não é aberta, não tem informação pública na internet sobre ela, ou então a sua API é um excelente segredo. Ela está disponível, mas ninguém ainda consegue encontrar direito, porque eu fiz busca
com o nome de muitas empresas que se inscreveram para participar. Alguns casos bem interessantes, como Mercado Livre e Extra, né, fazendo investimentos profundos aí, na disponibilização de APIs, a Zenv e a Moip também, como exemplos bem bacanas, Buscapé. Legal? Bom, mas se esse webinar é sobre o sucesso em APIs, e aí eu peguei aquele monte de exemplo internacional, o primeiro ponto é a gente precisa definir o que é o sucesso nas APIs, né? E aí eu fiz uma separação aqui em dois contextos principais. Tem um contexto no qual a API é o produto. No caso da Twilio, que é para você enviar SMS, receber chamada e fazer chamada, uma API de telecom, digamos, a própria API é o produto. Então, na verdade, o sucesso da API é o sucesso da empresa, é o sucesso da oferta deles. Então, você consegue medir isso com a receita que é gerada, com a margem, com a quantidade de clientes, etc. Você pode usar as próprias estatísticas e medidas que a empresa normalmente usa para medir o seu próprio sucesso, né? Mas a grande maioria das empresas que expõem API, API, na verdade, é uma parte de uma estratégia maior, né? Ou é um canal específico, ou é um formato específico de conexão. Então, exemplos como Extra e como Sony, as métricas para a gente avaliar o sucesso, tem gente resfriada na sala aqui. As métricas para a gente avaliar o sucesso, elas são indiretas. Então, exemplos, né, de como as empresas medem o sucesso. A quantidade de sign-ups, o engajamento da comunidade de developers, a gente pegar o tráfego ou o volume de transações que é trazido para as APIs, ou a colaboração interna. Muitas empresas, na verdade, expõem APIs não publicamente, mas para que os seus próprios times internos consigam entender essas APIs, conhecer e criar novas ideias usando essas APIs. Tem um outro que é o reduzir o cost of doing business, né? Quando você expõe uma interface para que seus parceiros se conectem a você. Se antes de ter essas interfaces eles demoravam 5 meses, e com a API eles demoram 3 semanas, então você está reduzindo o custo de fazer negócio com a sua empresa, né? E isso pode ter um impacto direto em receitas, pode ter diversos desdobramentos aí. Tem um outro que é interessante, que é o stickiness, né? Se você expõe uma API e os seus clientes se conectam diretamente a você, a chance deles trocarem você pelo seu concorrente é menor, né? Porque ele já integrou o sistema dele com o seu, né? Ele já fez esse investimento em cima da sua plataforma, então mais provável que ele fique colado em você, aí, que é essa ideia de stickiness. Bom, então, aí para cada uma das empresas de vocês, né, que estão participando aqui do webinar, você precisa pensar como que você mediria, né, o sucesso da sua API. Bom, mas então pegando todos aqueles casos de exemplos que eu dei, quais passos a gente consegue extrair como sendo os passos incomuns? Esse é o tema principal aqui, então vamos entrar logo no assunto principal aqui. Bom, antes da gente entrar, então só ver aqui que a gente está recebendo algumas perguntas e vou responder algumas agora antes da gente entrar nos passos efetivamente. Vou responder uma aqui. Isso, Kleber. A gente tem recebido algumas perguntas e uma delas é do José Donato. Existe alguma diferença entre disponibilizar um serviço específico para entregar com um parceiro e disponibilizar uma API? Um serviço específico para integrar com o parceiro e disponibilizar uma API. Muitas empresas elas começam a estratégia de API por conta da integração específica com o parceiro, né? E aí a empresa muitas vezes ela faz o caso a caso ali, né? Então disponibiliza uma interface para integrar com um parceiro, aí para integrar com outro. E isso acaba ficando muito custoso para a empresa manter uma equipe interna para conseguir trabalhar, ter o desenvolvedor do parceiro conversando com o desenvolvedor da empresa, né? E fazer essa ligação um a um aí, né? Então, assim, sim, tem diferença. O objetivo da disponibilização de API é conseguir ampliar o alcance, né? Conseguir disponibilizar essas interfaces para que o próprio parceiro consiga, de uma maneira mais
autoguiada, né, mais self-service, ele mesmo entender como é que é essa API, ele se conectar e interagir com a empresa. Legal. Bom, dos 5 passos, o primeiro a gente, resumindo todos aqueles exemplos lá, a gente classificou aqui como entender o valor. E aí, assim, dentro dessa ideia de entender o valor, não adianta. Se o que você estiver disponibilizando não for interessante, se o dado não for útil, é que nem um porco com batom. Assim, não vai ficar bonito, não adianta. Então, antes da empresa sair expondo as interfaces, ela precisa pensar efetivamente para quem que é essa interface, qual a relevância desse dado, né? Qual que é a proposição de valor dessa interface. Então, o primeiro ponto de uma API de sucesso é que efetivamente o dado ou a transação que está sendo exposta ali, que ela efetivamente tem uma proposta de valor aderente para pains ou gains, né? Para dores ou desejos que um certo conjunto de pessoas possa ter, né? Então, existem ferramentas como Business Model Canvas ou Value Proposition Canvas que ajudam a exercitar um pouco essa proposição de valor, né? Para saber se o que está sendo oferecido efetivamente casa com desejos ou dores que o teu público-alvo pode ter. Então, assim, o primeiro ponto de uma API de sucesso é escolher bem a API. Então, quais APIs, quais dados, quais interfaces, quais recursos vão ser expostos, né? E o próximo ponto é para quem? Né? Quem que eu quero atingir, quem que é o público que eu espero que se integre com a interface que eu estou disponibilizando. Bom, além disso, tem algumas outras perguntas importantes, como, por exemplo, como é que eu vou medir o andamento? A gente pode pensar num projeto piloto, pensar aí naquelas métricas indiretas que eu disse, né? Quantidade de registros, tráfego, quantidade de apps que estão usando. Mas um ponto importante também é acolher o inesperado, né? Tem uma frase do diretor de APIs do New York Times, onde ele diz que se você tornar a sua API relevante, ela vai chegar a lugares que você não imaginava que ela poderia chegar. Então, mesmo com essa preparação, com essa análise de medida de onde eu quero chegar, etc., assim, tem que estar aberto aí para o inesperado. E, além disso, é preciso pensar em possíveis impactos. E aí, impacto em modelo de negócio, em outros canais, e, eventualmente, impacto em sistemas legados que possam existir, né? Por exemplo, se a empresa ela já vende um determinado serviço, e se ela passar a oferecer o canal de APIs para interagir com esse determinado produto, isso pode canibalizar um outro canal, isso pode impactar de uma certa forma a estratégia geral da empresa. Então, a gente vê diversos questionamentos com relação a API sendo um novo canal e como que esse novo canal afeta os demais canais já existentes, né? Então, dependendo da empresa, essa é uma reflexão bem importante de ser feita. Legal? Bom, além disso, a gente tem que enfatizar que nem tudo é free, né? Quando a gente pensa em Open APIs, a gente já pensa no Facebook, né? Então é a API do Facebook, que é grátis e tal. Mas nem tudo é grátis, né? Algumas são, efetivamente, mas tem vários outros modelos. Tem modelo freemium, modelo em camadas, né? Você tem faixas em que você consegue consumir aquele determinado modelo, tem por transação especificamente, tem a ideia de revenue share, né? Que quem consome a API, na verdade, ela não paga para consumir, ela é remunerada, ela é comissionada se ela levar tráfego para um determinado portal ou para um determinado e-commerce, esse tipo de coisa. Ou até a possibilidade de upsell, né, de vender outros produtos para o mesmo cliente. Aqui a gente tem 2 exemplos, né? Um é da SendGrid, que tem esse exemplo de camadas, e o outro é o contraponto do simples é melhor, né? Se a gente pegar essa precificação da Orange aqui, é terrível, né? Não dá para você entender direito. Então, assim, se a sua API for ter um modelo comercial, né, por trás, então você precisa pensar de uma forma que seja fácil de entender, né? Mas isso, obviamente, não é só para API, é para qualquer produto, né? Então, isso faz parte da estratégia do produto, não necessariamente só da API.
Bom, então o primeiro passo foi entender o valor, é expor a API certa, né, expor uma informação que tenha relevância. O segundo é caprichar no design, é o segundo passo. E a gente entra aqui agora. Assim. Aí tem uma série de discussões com relação à seleção de tecnologia, né? Eu vou usar SOAP, eu vou usar REST. A SOAP tem as suas vantagens, porque provavelmente se você implementou Web Services nos últimos 10 anos, você deve ter feito isso usando SOAP, então o seu legado já deve estar bem construído em cima de SOAP, né? Quando você não é uma empresa startup. No entanto, ele tem alguns overheads também, que quando a gente pensa na exposição de API para dispositivos móveis, por exemplo, SOAP é baseado em XML, então ele é bem mais verborrágico e tal. Mas, assim, eu não vou entrar na seara específica de todas as vantagens de um e de outro, porque eventualmente para determinados casos podem ter razões específicas, né? Então, numa comparação rápida de SOAP e REST, a gente consegue sentir a diferença para transitar exatamente a mesma informação. Essa é uma informação em SOAP e essa aqui do outro lado é uma informação em REST. Então, o que a gente tem visto é que a grande maioria das APIs que são expostas para parceiros e APIs abertas, elas acabam optando por REST. Lembrando que o advento dos dispositivos móveis, né, tem contribuído bastante e a facilidade, o suporte que os browsers já dão para o HTTP, para os métodos padronizados do HTTP, tem influenciado isso. Né? Bom, uma outra decisão está em XML ou JSON. Né? Também tem adeptos de XML, que é muito mais extensível, você consegue definir o vocabulário, você tem XML esquema, que consegue definir padrão, aí você tem padrões de indústria, como o CID para o segmento de telecom, que são baseadas em modelo de objetos, e a gente traz aí sempre representações em XML. No entanto, a gente vê, de novo, que a grande maioria das APIs abertas, elas são disponibilizadas usando aqui JSON. Tá? Muitas delas, você pode escolher o que você quer, se é XML ou JSON. Você passa um parâmetro na query string e ele te retorna ou JSON ou XML de acordo com o gosto do freguês. Né? Então, é uma flexibilidade que você pode dar aí. Mas se você tiver que escolher, prefira JSON, especialmente para construção de aplicativos móveis, tá? Que aí você não precisa ter parsing de XML, o próprio JavaScript é suportado nativamente, né, pelas principais plataformas. Bom, e ainda dentro de design, uma vez que você então optou por REST, então você tem que usar do jeito certo. Né? Então não é pegar o Web Service SOAP que você tem e disponibilizar no formato REST, né, e trocar o XML por JSON. Você precisa entender o estilo RESTful, né, que é você efetivamente usar as operações que o HTTP fornece, né, então você usar o GET, o POST, o PUT, o DELETE, para situações em que elas são recomendadas. Né. A gente tem visto muito APIs que usam POST para tudo, quando o recomendado, naquele caso, é um GET, né, uma operação de leitura num certo recurso, e aí a empresa disponibiliza usando POST. Né. Então, é preciso usar efetivamente o que a tecnologia de transporte dá de melhor aí, que são as operações do HTTP. Além disso, tem uma série de outras práticas de design. Eu não vou discutir extensamente cada uma delas, porque isso é tema de um webinar, de uma apresentação específica sobre isso, né? Porque também tem prós e contras em várias estratégias diferentes. Mas só do ponto de vista de listagem, a gente tem códigos de erros padronizados. Né? Então, o HTTP ele já tem lá, então o 200 é o sucesso, o 400, 401, 402, 403, 500, 501, 502. Então, é usar efetivamente para o que você quer ter, né, assim, para a resposta que você quer dar para o teu cliente, os erros adequados. A questão de versionamento, assim, a única certeza que a gente tem é que vai mudar.
E se vai mudar, já é melhor pensar no versionamento já na primeira versão da API, né? Então, e aí tem algumas formas de você colocar o versionamento na sua API. A gente recomenda que você pense nisso. Outro ponto é a profundidade dos recursos. Essa é mais, não é tão direta, né? Se você pensa, por exemplo, no recurso de um e-commerce, né? Na API de um e-commerce, você vai ter lá o pedidos, barra itens de pedido, barra produto, barra cliente, então, se você começa a colocar uma profundidade muito grande, a semântica das suas APIs elas começam a ficar bem complicadas de entender. Tá? Questão de caching, dependendo operações de GET que podem ter bastante volume muito grande de chamadas e que o dado não varie muito, você pode implementar cache, né, a parte de paginação, eventualmente uma opção também é compactação, né, usar gzip, etc. nas chamadas. Então, são vários exemplos aqui de coisas que precisam ser pensadas, né, no momento em que se faz o design das APIs. Outro ponto importante é a questão de filtros, né, você permitir que o developer ele possa dizer quais atributos que ele quer na resposta, né? Isso normalmente diminui enormemente o tamanho das mensagens que são trafegadas de um lado para o outro. Legal? Mas, como eu comentei, assim, isso aqui vai ser tema de potencialmente de um outro webinar aqui, para a gente poder estressar esses pontos e ajudar no detalhe mesmo. Né? Tá bom? Bom, então a gente viu o entendimento do valor e o design, né? Caprichar no design, escolher as tecnologias certas e usá-las da forma adequada. Tem pergunta aqui com relação à parte de design. Vamos pegar uma pergunta, depois as outras a gente faz no final. Temos sim, Kleber. É a pergunta de Demetrios Leandro Costa. Posso entender uma API como sendo, por exemplo, a disponibilização de um web service que me traz como retorno alguns dados que serão consumidos por outros sistemas? Pois na empresa utilizamos esse conceito internamente. Sim, a ideia é exatamente essa, é disponibilizar dados ou funções ou transações através de protocolos de internet. Né? Quando a gente pensa em web services, não tem nenhuma novidade aí, né? Já faz anos e anos que provavelmente a maior parte de vocês implementa o web service. Quando a gente pensa em API, tem algumas diferenças que residem principalmente num conjunto um pouco diferente de tecnologias, um pouco diferente de preocupações, e principalmente na abordagem, né, que os web services eles têm sido muito usados para integrar aplicações internas das empresas. E a gente tem visto que as APIs, embora possam ser usadas para isso também, né, a ideia de REST service, por exemplo, dentro da empresa, tem muitas empresas que usam, mas a disponibilização desses REST services publicamente, né, ou abertamente para parceiros é a grande diferença, né, para que outros sistemas possam conectar nessas APIs. Tá? Legal. Bom, o terceiro passo, então a gente viu a parte de entendimento de valor e o design. Né? O terceiro passo é a questão de adicionar segurança e controle. Né? Então, vamos supor que você tenha um sistema interno que expõe uma certa informação e você está criando uma API para você disponibilizar essa API para um conjunto de parceiros ou até publicamente. Né? Se você não tomar algumas precauções, pode ser que você tenha diversas dores de cabeça. Né? E a gente, em diversas conversas que nós temos tido com empresas que pretendem expor ou que já têm um aplicativo móvel que consome uma API, a gente tem visto sérios problemas de segurança e controle. Tá? Bom, um primeiro ponto é a questão de throttling, né, que é você conseguir limitar, de uma certa forma, o volume de invocações que a sua API recebe para você proteger o seu back-end. Né? Então, se você vai expor lá a parte de checkout de pedido mesmo, só que a API ela é só um dos canais, né? Você tem o site, você tem os outros sistemas corporativos internos. Né? Eventualmente, se você liberar a API, pode ser que um parceiro que vai consumir essa API, ele coloque a invocação, ele construa de forma equivocada, né? Ele coloque dentro de um loop
disparando uma carga enorme de invocações para a sua API, e isso pode impactar os outros canais, isso pode derrubar o seu back-end. Então, assim, uma preocupação é como é que você protege o seu back-end, né? Aí tem formas de você criar políticas de acesso, né, onde você determina regras que limitam esse acesso, né? Então, eu vou permitir nesse recurso, nessa operação aqui, somente 50 invocações por segundo. Ou então, para esse determinado parceiro aqui, eu permito um certo volume, para esse outro parceiro, eu permito um outro volume, né? Então, é você conseguir criar essas regras e colocar a sua infraestrutura ali que recebe as chamadas das APIs sendo capaz de tratar essa questão para proteger o back-end. Tá? Esse é um primeiro ponto. Bom, mas a partir do momento que você disponibiliza a API, tem outras questões de controle que elas são importantes. Você quer que a API esteja disponível no ar, né? Você não quer que você foi lá, disponibilizou a API para o seu parceiro e quando ele vai tentar acessar, ela está fora do ar. Então você precisa ser capaz de medir a disponibilidade, garantir que ela está no ar, verificar se a performance dela está adequada e ser capaz de analisar os logs para entender comportamentos, eventualmente perceber erros ali, né, para que você possa fazer ajustes na sua infra, você possa fazer mudanças na sua API. Tá? Então essas são outras preocupações importantes. Ainda dentro de controle de segurança, tem a parte de identidade, autorização e privacidade. Como é que você identifica a app que está consumindo a sua API? Você vai usar um token com uma secret, usuário e senha. Então você identifica a app. Você precisa identificar o usuário que está usando a app. O usuário que está usando a app precisa ser autorizado de alguma forma. Você precisa identificar o device que ele está usando, né, o dispositivo. Você está usando o iPhone, é o iPhone dele, para evitar, eventualmente, quando um iPhone é roubado de uma pessoa, usar, sei lá, em nome de outra pessoa. Então, todas as questões de identidade, elas precisam ser pensadas. E, além disso, assim, segurança do canal, né, privacidade, HTTPS. A gente tem visto várias APIs sendo disponibilizadas sem essa preocupação, e passando na própria URL de acesso usuário e senha. Usuário e senha sendo, vamos supor, um aplicativo móvel, o assinante do serviço vai lá, ele põe o usuário e senha no aplicativo móvel, e aí ele consulta alguma informação de extrato dele, etc. Se alguém estiver ouvindo no meio do caminho, porque não está no HTTPS, ele vai conseguir não só capturar o conteúdo da mensagem, mas ele vai conseguir pegar as credenciais de acesso desse assinante e pode se passar por ele em outros canais, né? Pode entrar no site e fazer uma compra em nome desse assinante. Então, ou mudar o pacote dele, etc. Né? Então, assim, tem que ter efetivamente essas preocupações em expor a API de uma maneira segura, né? E respeitando a questão de privacidade. Tem um modelo que tem avançado bastante, se tornado um padrão aqui, é o modelo OAuth. A gente também não vai estressar o funcionamento do OAuth, assim, mas ele pode ser mais simples ou mais complexo, né? Você pode usar 2 pernas de aquisição, 3 pernas, né, de autorização, etc. Mas mesmo que você nunca tenha ouvido falar de OAuth, é bem provável que você já tenha passado por um ciclo de autenticação e autorização OAuth, né? Quando você usa o seu smartphone e você faz o login com o Facebook, por exemplo, e aí você autoriza que o determinado aplicativo possa buscar dados do seu perfil, os seus amigos, e postar coisas em seu nome. Né? Então, aí por baixo dos panos, é o OAuth que está fazendo essa autorização aí. Legal? Então, assim, ponto importante aqui também. Então, vamos lá. Foram os 3 primeiros passos, né? De entendimento de valor, de design e de adicionar segurança e controle. O 4º passo é facilitar o onboarding. É impressionante como as empresas elas disponibilizam serviços de uma certa forma e elas acham que está fácil de integrar com ela. Né? E a gente tem visto muitos casos em que não está fácil. Por que um developer com pouquíssima experiência ele consegue integrar com o Facebook, buscar coisas do seu perfil, os filmes que você gostou, os likes que você deu? Ele busca no Foursquare, ele busca no Twitter, ele busca na Netflix, por exemplo, mas com a sua empresa demora 7 meses para ele interagir. Bom,
precisamos olhar para dentro aí e ver o que pode estar acontecendo, né? Então, nesse processo de onboarding, tem várias práticas que aqueles exemplos legais que eu mostrei no começo usam, né? Bom, primeiro PDF de 80 páginas enviado por e-mail, não dá. Esse PDF, daqui 3 semanas ele vai ficar desatualizado, o cara vai ter uma documentação que não condiz mais com as interfaces que você está disponibilizando, e ninguém tem mais muita paciência de ficar percorrendo um documento enorme, entendendo como é que funciona, com todas as informações dentro de um mesmo doc, né? Aí se a gente pegar developers portals, né, porque aquelas principais marcas, elas se preocupam tanto com o desenvolvedor, que ela, na verdade, cria um site específico para se comunicar com esse público. Então, se você é um developer e você quer construir um aplicativo que interage com a telemetria do carro da Ford, né, se você quer criar um aplicativo que é capaz de pegar a informação do GPS, ou da velocidade, ou da quantidade de combustível, combinar essas informações e, eventualmente, colocar uma propaganda de um posto de gasolina próximo ali, e fazer esse aplicativo interagir, então, com a telemetria, você entra no developer.ford.com, você faz o sign-up lá, você se registra, você pega uma chave e você consegue entender a API e sair usando, né? Então, assim, de novo, se a empresa de vocês expõe APIs e você tem pretensão que seja simples para os parceiros ou para os clientes ou, eventualmente, para qualquer desenvolvedor de aplicativo construir aplicativos, você precisa efetivamente tornar mais fácil a vida desse público aí. Legal? Eu não vou mostrar todos aqui, mas tem... destaquei alguns aqui, né? A Evernote faz um trabalho excelente, né, de portal. O Extra tem um portal muito legal também, desenvolvedores.extra.com.br. Você pode entrar lá, você entende a API, entende a documentação, você se registra, ganha o token e consegue sair usando. Tá? Facebook, obviamente, é uma ótima referência. Bom, mas, e assim tem vários, né? Se você pegar aquele slide de exemplos inspiradores lá, a maior parte, não são todos, a maior parte disponibiliza um portal, ou disponibiliza um conteúdo específico para os developers, né? E um ponto importante é sign-up e tokens automatizados. Então, assim, privilegiar o self-service, né? Então, se você está expondo a API, você não quer que, eventualmente, o desenvolvedor do outro lado ligue para você e fique trocando e-mail, passando PDF. Disponibiliza isso, né? Disponibiliza no site. Quando o cara se registrar, deixa ele ganhar o token automaticamente, o token de acesso. Não precisa demorar 10 dias para mandar um usuário e senha para o cara. Disponibiliza isso imediatamente. Aí você pode usar as políticas de throttling, né, para, eventualmente, evitar que um cara desavisado pegue um token e derrube a sua API, né? Então você também não quer isso. Mas evitar de disponibilizar o token não é a melhor forma de você evitar um ataque ou um uso indevido aí, né, da API. Tá bom? E aí, por exemplo, se a gente pegar esse caso do Extra, especificamente, o que mais que normalmente tem nesses portais de developers? Aqui a gente está vendo a lista de resources, né, que lá a API é REST também. Então a gente consegue ver as operações. Então, se você tem uma documentação interativa, a experimentação ela é muito simplificada. Quando você abre uma operação dessa daqui, você consegue ver a mensagem que vai, a mensagem que volta. Tem um botão de try it out, então você não precisa nem ter um REST client no seu browser. Nem isso você precisa. Muito menos de ter um ambiente Eclipse programado para você conseguir fazer esse acesso. Na verdade, do próprio browser, navegando na documentação, você consegue interagir com a API e ver como é que as mensagens vão e voltam. E você normalmente tem acesso a um ambiente de sandbox, onde você consegue fazer invocações sem compromisso, digamos assim, né? Então, tudo isso faz com que a gente até tem uma sigla lá, né, que é Time to First Hello World. Então, assim, o tempo em que o desenvolvedor gasta para ele entrar em contato com a sua marca, né, conhecer a sua API e ter um Hello World funcionando, tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido. A gente, eventualmente, pode ser que o fluxo de integração com o processo que você está disponibilizando pode ser complexo. Eventualmente ele vai demorar depois mais 1 mês, mais 2 meses para conseguir implementar a integração totalmente, né?
mas ele conseguir entender como é que funciona, ter esse token e fazer as primeiras chamadas, tem papel fundamental aí em ampliar o alcance da sua API. Legal? Outros exemplos interessantes são exemplos de códigos e SDKs. A gente pega alguns exemplos como a Stripe, a SendGrid. Você tem SDKs em diversas linguagens diferentes, então se o seu cliente está implementando em PHP, em Ruby, em Java, ou sei lá, iOS, então você ter diversas SDKs diferentes, e você dá exemplos das principais operações. Né? Você quer criar uma nova cobrança, você quer autorizar o débito, você quer mandar o SMS. Então, você pegar esses tutoriais e organizar a sua documentação ao redor de tutoriais é normalmente bem eficiente. Tá? Então, aqui são exemplos bem bacanas de empresas que fazem isso com maestria, aqui, que é a Stripe, a SendGrid e a Twilio. Legal? Bom, falamos os 4 primeiros passos, vamos para o último passo. O último passo é ampliar o alcance, né? A gente está vendo aí essa caixa de som, né? Então, o que a gente vê como uma prática ou uma falácia muito comum é a empresa pensar, bom, agora eu disponibilizei a API, bom, e agora vai formar fila na porta aqui de developers querendo criar aplicativos que interagem com a minha API, né? Então, não, cara, não vai acontecer. Então, você, na verdade, vai ter que correr atrás desses developers, você vai ter que correr atrás desses parceiros, você vai ter que conseguir engajá-los a interagir com a sua API. Por isso que diversas empresas estão criando um papel novo, que é o Developer Evangelist, né? Que é o cara que conhece bem a API e é capaz de falar sobre ela, é capaz de tirar dúvidas, de ensinar, de dar o caminho das pedras, as melhores práticas. Né? Então, as empresas internacionais fazem isso muito bem, mas algumas brasileiras também já estão começando a fazer isso. E aí tem como é que se atrai. Né? Tem diversas formas de você conseguir atrair. Uma forma são os hackathons, né? As maratonas de programação, onde você convida o seu público para uma sala, ou para um evento, ou para um café da manhã, onde você expõe a API e você cria um ambiente divertido, né, de relação com a sua API para que ele consiga aprender, entender e desenvolver a aplicação dele usando a sua API. Né? Aqui a gente vê um hackathon da TechCrunch, né, assim, tem empresas que criam seus próprios Developers Conferences, mas normalmente são as maiores, né, são digamos, as mais endinheiradas, e tem empresas que, na verdade, embarcam em hackathons que já vão acontecer mesmo. Né? Então, tem esses dois formatos aí. Aí eu tenho um outro slide aqui, eu tenho uns exemplos. Né? Por exemplo, o Mercado Livre fez há uns dias atrás, 2 semanas atrás, o segundo Developers Conference. Então, foi num hotel legal, assim, foi um evento muito bacana para bastante gente, né? Tem empresas que o Facebook e o Foursquare também sempre fazem esses hackathons. Tem empresas que optam por caminhos um pouquinho diferentes, né? Como, por exemplo, a Evernote ela tem o DevCup, é uma competição global, né? Então, desenvolvedores do mundo todo conseguem desenvolver aplicativos e submeter ideias para eles, e os aplicativos mais legais são premiados e são convidados a ir lá para São Francisco para participar de um torneio na etapa final lá, que acontece uma vez por ano. Né? Então, esses desafios, etc. Então, assim, formas criativas de você conseguir atrair atenção para a sua API. Nessa linha, na semana que vem, a Sensidia, em parceria com a SendGrid e a aceleradora 21212, a gente está organizando um Hack Day. Na verdade, são 2 dias, né? 28 Hack Days, seria certo, né? São dias 28 e 29 de setembro. Vai ser lá no Rio de Janeiro, então para quem for do Rio ou para quem tiver possibilidade de ir para o Rio, tenho certeza que vai ser bem divertido lá, conhecer as APIs da SendGrid e conseguir construir aplicativos que interajam com essa API e criem produtos inovadores. Né? Legal? Então tem o link do evento aí para quem se interessar. Bom, mas aí se você pensa, tá, mas eu não sou
o Mercado Livre, a minha empresa é menor ainda, ou então dentro da minha empresa, que é muito grande, eu preciso começar menor, né? Assim, eu não consigo já fazer um evento de divulgação da minha API. Então, na verdade, tem outras formas, né? Se você conhecer quem é o público que você quer atingir, né? Lembrando lá do primeiro passo, né? Que é estabelecer o valor, quer dizer, você já conhece quem você quer atingir. Então, você tem que tentar ir até onde esse público está, né? Será que esse cara ele participa de qual evento? Como é que você consegue chamar a atenção dele, né? Você, eventualmente, você submeter uma proposta de apresentação para o KiCon, ou para um evento específico de e-commerce, falando de API, falando de benefícios de usar API, etc., pode ser que você consiga atingir esse público, né? Aí, assim, as empresas elas acabam usando também a questão do inbound marketing, né? Então vamos criar aqui blog posts, vamos criar fórum de discussão para estimulando as pessoas a conhecer, né, a API e eventualmente interagir e construir aplicativos que interajam com essa API. Legal? Tá bom. Além disso, assim, você pode se envolver em comunidades web, né, comunidades online. Por exemplo, a gente tem um grupo no LinkedIn de API and Web Services Brasil, tem o link aí para quem quiser, é só pedir para entrar lá. E tem um meetup também, que é API Crafters Brasil, que a gente está começando a planejar aí a organização de alguns eventos, e aí bem mais informais mesmo, para discutir alguns tópicos específicos, né? Então vamos falar de design de APIs. Beleza, a gente traz um pouco da nossa experiência, a gente convida outras empresas que já tiveram experiências e já bateram cabeça em alguns aspectos, e a gente monta uma reunião mais descompromissada e informal para discutir esse tipo de assunto. Então, se você tem interesse, assim, eu recomendo que você se engaje também, se envolva nessas comunidades aí. Bom, e como qualquer certeza que a gente tem é que muitas coisas mudam, é importante a empresa pensar na melhoria contínua, né? E para que você consiga melhorar a sua API, na verdade, você precisa entender como é que ela é usada. Então, disponibilizar a API e partir para um mergulho cego, é muito difícil você evoluir a sua API, você conseguir ter mais sucesso, angariar mais parceiros, né? Porque se você não sabe quantos sign-ups foram feitos e quantas chaves foram distribuídas, se você não sabe o volume de chamadas que estão sendo bloqueadas pelo throttling ou erros e sucessos, se você não consegue saber quais são os apps de parceiros que mais consomem as APIs e dos seus recursos, quais são os recursos que mais são usados, as operações que geram mais valor e as operações que nunca são invocadas, né? Esse recurso aqui ninguém nunca chamou, né? Pô, então, a princípio, não parece interessante mantê-lo ali, né? Então, essa instrumentalização das APIs, ela é importante para que você seja capaz de fazer a melhoria contínua, né? Então, você só consegue melhorar o que você, de uma certa forma, consegue medir ali, né? Legal? Então, aí tem também ferramentas de API Management que conseguem contribuir com essas estatísticas, né, e esse analytics. Tá? Bom, então, recapitulando, os 5 passos essenciais para a API de sucesso. Primeiro é entender o valor. Lembrem-se do porquinho com batom, né? Então, se o dado não tem relevância, não adianta você montar um developers portal para esse cara que ninguém vai consumir de qualquer jeito. Segundo capriche no design. Então, selecione as tecnologias certas, né? Se você realmente está indo para a exposição de API aberta, considere fortemente o REST com JSON, que são as tecnologias mais difundidas para esse tipo de API, e aí use HTTP e outros design patterns, né, com cautela. Tá? Terceiro ponto, adicione controle de segurança. Você não vai querer que a sua API saia do ar sem você saber. E se sair do ar, é muito melhor você saber antes do seu cliente saber, né? Então, se preocupe com isso. O quarto torne a experiência do developer melhor. Né? Todo mundo quer ter uma vida melhor, né? Ter uma vida mais fácil e mais divertida. Então, tente fazer com que a vida do developer que vai se integrar com a sua API também seja melhor.
Tem developers portals, tem exemplos de código, tem formas simplificadas ele conseguir interagir com a sua API e entender como é que ela funciona. Tá? E o quinto, mesmo fazendo tudo isso, não espere que chova developers na sua porta. Você vai ter que ir atrás deles. E aí você pode usar hackathons, blogs, social networks para tentar encontrar onde é que estão esses caras e convencê-los que integrar com a sua API é algo sensacional. Tá? Então esses são os 5 passos que a gente conseguiu coletar ali observando as principais APIs do mundo, né? 5 passos comuns, né? entre as principais aí. Legal? Bom, a gente tem bastante dúvida aqui, né? Muitas perguntas que chegaram. E aí vamos respondendo aqui. Isso. Primeiro eu queria pedir desculpa que não vai dar tempo de a gente responder todas as perguntas, Kleber, mas as perguntas vão estar disponíveis depois no nosso site com todas as respostas. Pergunta do Bruno. Sobre o para quem expor. Uma API é basicamente exposta para consumidores com o perfil de desenvolvedores? Quem vai consumir a API, sim, ele é um developer, porque ele vai construir, lembrando, né, a API é para conectar coisas, né, sistemas diferentes, né, então é um developer que vai construir um aplicativo interagindo com a sua API. Entretanto, o convencimento de usar ou não, se integrar ou não com você, não necessariamente esse convencimento precisa ser feito com o developer. Né? Então, vou dar o exemplo do Marketplace do Extra. O Extra ele permite que outros lojistas vendam através do Marketplace e a integração dessas lojas externas ao Marketplace é feita através de APIs. Então, foi feito todo um trabalho lá, que eu mostrei para vocês, né, de um developer portal, de instrumentalização das APIs, de design cauteloso dessas APIs, para facilitar o trabalho do developer. Mas, na verdade, não é o developer que decide se ele vai ou não integrar com o Extra. Na verdade, é uma decisão de negócio. Né? O lojista que vai se integrar ali, ele precisa ser convencido de que vender no Extra é bom para ele, é bom para o negócio dele. Né? Uma vez que ele toma essa decisão, a estratégia de APIs, na verdade, ela busca fazer com que, uma vez que essa decisão esteja tomada, isso seja concretizado no menor tempo possível. Né? Então, existir a API, na verdade, é um argumento que pode ser usado para um público não técnico, mas o consumo da API mesmo, invariavelmente, é feita por developers, né? por pessoas que vão construir aplicativos que interagem com a API. Legal, muito bom. Pergunta do Júlio. Como eu posso aplicar políticas diferentes para APIs que eu já tenho internamente para serem expostas externamente? Tá. A gente está fazendo também, além dos passos para uma API de sucesso, a gente está fazendo também um apanhado dos 10 principais erros com a API. Né? E um erro que já foi levantado eu tenho uma API aqui internamente, um web service que está no meu application server ou está no meu ESB, né, no meu barramento de integração, e eu quero expor essa API para fora. Então já está pronto, cara, é um web service e joga para fora. A gente vê que na prática você tem que tomar cuidado, né, porque APIs, serviços internos, eles muitas vezes eles carregam no seu design, nas suas interfaces, questões que são específicas internas, né, que não fazem sentido. Às vezes você passa chaves, né, de identificar o ID de um certo produto, que para quem está consumindo fora não faz o menor sentido. Né? Então, se você tem a sua API internamente, é muito mais fácil para você expor essa API para um público externo. Sim, é muito mais fácil se você já tem isso isolado, como um web service, etc. No entanto, você tem que se atentar, né, ao design dela para garantir que está adequado, e outro, a essa instrumentalização de controle de segurança. Né? Se a sua API está exposta internamente, provavelmente a identificação, usuário e senha, privacidade, controle de performance, desempenho, etc., podem não ser crítico, né? Porque você sabe quem está consumindo. Se você for expor essa API externamente, teoricamente você não sabe quem vai consumir. Então, você precisa instrumentalizar e aí você pode colocar um gateway para esses serviços no meio do caminho ali, para todas as requisições batam nesse gateway, esse gateway faça
aplique as políticas e só então transfira para dentro, né, para esse serviço interno, essa chamada. Tá? Legal. Certo. Mais uma pergunta, a última, senão a gente extrapola aí o tempo. Pergunta do Marcos. No processo de onboarding, é imprescindível já possuir muitos SDKs no lançamento da API? Não. A gente vê, você tem muita API, na verdade, que nem tem SDK, né? A gente acredita que o desenvolvimento do lado do cliente é super acelerado quando tem SDKs disponíveis, né? Entretanto, assim, no lançamento da API não, você não precisa ter todas as, porque também são múltiplas linguagens e mais do que isso, só um toque, eventualmente o próprio público seu, os developers que vão se integrar com você, eles podem contribuir para a criação para as SDKs, né? Então, se ele for construir um aplicativo em Java, ou em Ruby, ou em PHP, que interage com a sua API, depois que ele conseguir fazer isso, você pode pedir de volta para ele, cara, você não tem como você disponibilizar o código de cola que você fez aí, para a gente dar uns tapas aqui, disponibilizar como uma SDK? Legal, o cara vai aceitar, sim. E o que você pode fazer também para incentivar isso é criar um App Gallery, né? Por exemplo, se você disponibilizou a sua API e você tem 30 empresas se integrando com você, para as primeiras você pode, como elas estão rompendo a barreira, eventualmente encontrando os primeiros problemas aí e tal, você pode oferecer para ela, então, mas aí eu publico no site aqui do developers.extra, na galeria de aplicativos que se conectam, né, com a minha API, eu publico informação da sua empresa, do seu aplicativo, etc. Você pode ir fomentando esse ecossistema mesmo, né? Tem várias empresas que fazem isso. Se entrar na Twilio, você tem uma referência enorme lá de quantidade de developers que criaram aplicativos consumindo a API do Twilio, né? Então ele dá bastante ênfase para isso. Legal, muito bom. Certo, eu quero pedir para o pessoal também, todo mundo responder a questão sobre qual o próximo tema do nosso webinar. É muito importante a opinião de vocês. A gente disparou aí agora essa questão, né? Então, só pedir para vocês responderem. A gente deve fazer outro webinar num curto espaço de tempo. Tá? Então, vou dar um tempinho para vocês responderem. A galera está respondendo. Legal, muito bom. Vamos ver. Ó. Na ferramenta do GoToWebinar a gente tem informação aqui, a gente sabe que... Tá, bom, os temas aqui são melhores e piores práticas de design de APIs, esse eu comentei, né, que a gente está pretendendo falar sobre isso. Modelos de segurança, né, então essa ideia de OAuth, quando usar, quando não usar, quais são as alternativas, etc. Ferramentas de API Management, né, então a Sensidia oferece um ferramental de API Management para ajudar as empresas a instrumentalizar as APIs, né, a fazer essa parte de controle de segurança do back-end, para proteger, para disponibilizar esse Developers Portal, tem um monte de coisa pronta já no ferramental da Sensidia, então talvez a empresa se interesse mais, se ela tiver mais na boca do gol mesmo, para liberar uma API, ela pode se interessar nesse tipo de conhecimento. A parte de mobile, né, assim, muito consumo de API está sendo feito por aplicativo móvel, né, então tem otimizações que podem ser feitas nas APIs para que apps mobile possam consumir, né, essas APIs. E tem um pouco de SOA e API, né, quando a empresa é maior e já tem um investimento grande em barramento, integração, etc., lá internamente, né, com muitos web services dentro desse barramento, como é que ela pode transicionar, né, desse ambiente de integração interna para um ambiente de exposição pública das APIs. Legal? Bom, acho que a maior parte das pessoas já votaram. Bom, eu queria agradecer a atenção de todos vocês. Espero realmente que essa uma hora que vocês passaram conectados e assistindo aqui, me ouvindo falar e vendo esses slides, possa contribuir com a estratégia de vocês, que vocês possam explicar, vocês possam aplicar efetivamente esse conceito no dia a dia de vocês. E, assim, podem contar com
com a Sensidia. Legal? Então, outras perguntas que a gente recebeu no GoToWebinar aqui, a gente vai analisar todas elas, a gente responde por e-mail na medida do possível na sequência aí. Legal? Então, valeu pessoal, até a próxima e obrigado.